As notícias falsas circulam ao redor. De alguma forma, precisamos de muito mais controle. Parece que o Facebook vai implementar algo desse género, respeito ao Facebook. Apesar do facto que o Facebook tinha culpa de muitas coisas. Por exemplo, propagando a propaganda russa a favor do Trump e contra Hillary. Então, Michael, você acabou de ser nomeado para uma posição do diretor do programa de doutorado em sustentabilidade da CSR em Genebra. Esse é um passo adiante na sua vida, mas parece que estamos experienciando um passo atrás em direitos humanos, democracia e respeito geral em todo o mundo. O que você acha sobre isso? Parece-me que eu terei muito trabalho para fazer. De certa forma, você tem razão. Parece que muitas das nossas instituições estão sofrendo agora. Mas o termo democracia não tem a ver apenas com as eleições, mas sim com a liberdade de imprensa, Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos. Sem dúvida que as eleições são importantes, mas como tem dito o Winston Churchill, a democracia é forma muito ruim de escolher um líder. Mas é a melhor forma que conseguimos até a data. Eu acho que precisamos ficar com isso. Eu acho que o problema com o qual estamos a enfrentar-se é que as pessoas parecem estar a pensar mais para curto prazo ao invés de longo prazo. Muitos podem não entender o que eu quero dizer com isso. Mas vamos analisar o caso da Brexit, quando as pessoas rejeitaram levar em consideração a visão dos especialistas. Portanto, agora as pessoas podem preferir um peixeiro a fazer uma cirurgia de coração aberto. Isso é o que significa rejeitar os especialistas e eu acho que temos que ter muito cuidado com isso. Eu sempre pensei que a educação era principal para desbloquear a democracia, direitos humanos e o respeito mútuo. Recentemente, a minha fé está ligeiramente agitada porque algumas pessoas educadas estão cometendo atos terroristas bastante horríveis. Acabamos de ouvir sobre um em Las Vegas, que é feito presumivelmente por alguém com uma educação proveniente de um dos países com melhor educação no mundo. E esse indivíduo pega numa metralhadora automática e mata as pessoas inocentes. Isso é absurdo total. Tal deve ser a combinação total de coisas. Portanto, isso certamente significa menos mentira pelos nossos políticos na vida pública. Então eu acho que uma das mentiras foi essa. 350 milhões de libras para o NHS. Bem, isso veio do Boris Johnson, que poderia acabar por ser um líder do Partido Conservador Britânico e o próximo primeiro-ministro. Essa informação veio da Private Eye e o Boris Johnson costumava trabalhar para isso. Mas vamos deixar isso entre nós. No entanto, no ano passado, antes do referendo, no famoso vermelho autocarro, podíamos ver a campanha do Boris Johnson a afirmar que, caso se vamos abandonar a UE, teremos 350 milhões adicionais por semana. Essa foi a primeira reivindicação. Em resultado de saída da UE, quantos fundos fornecemos ao NHS? Zero. Agora, o terceiro ponto. Na sequência, Boris Johnson afirmou que não deveríamos pagar a UE na lei do divórcio. Em resultado, para abandonar a UE, a Grã-Bretanha tem que pagar uma montante de cerca de 3.640 bilhões de libras. Então, e como um mentiroso imprudente como ele, em seguida pode ser nomeado para a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e ser influente e poderoso no nosso país. Eu acho que umas notícias falsas absolutamente nojentas como essa têm que ser levantadas e ridicularizadas como hoje. Bem, eu sugiro enviar os cobradores de dívidas para a casa do Boris. Na verdade, eu estive na casa dele. No dia seguinte, eu fiquei lá fora a pensar de onde vêm essas raízes.
E a minha esposa perguntou: o que é que tu estás a fazer em frente da casa do Boris Johnson? E eu respondi: eu simplesmente quero ver de onde ele vem, o ambiente dele e o que faz modular esse tipo de pensamento. No dia seguinte, encontramos com um amigo meu num restaurante perto da casa do Boris Johnson. E afinal não conseguimos chegar lá, porque a condutora de água inundou e todo o Islington ficou inundado. Mas isso não tem nada a ver comigo. Anteriormente, nós mencionamos sobre as notícias falsas que sempre aparecem nas mídias sociais. Mas também qual é o papel das mídias sociais? Sem dúvida que a influência é enorme. E os dados relativamente a esse assunto que continuam a vir é que as mensagens instantâneas e pouco controle nos sites de notícias. Eu estou falando sobre o WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter. São capazes de criar muita confusão. Basta ver que caos o presidente dos Estados Unidos pode criar apenas dos 80 caracteres. Eles acabaram de anunciar que eles querem expandir a mensagem para 140 caracteres. Mas eu duvido que ele será capaz de chegar a qualquer sentido nos 140 caracteres e que vai nos levar muito longe. As notícias falsas circulam ao redor. De alguma forma, precisamos de muito mais controle. Parece que o Facebook vai implementar algo desse género. Respeito ao Facebook. Apesar do facto que o Facebook tinha culpa de muitas coisas, por exemplo, propagando a propaganda russa a favor do Trump e contra Hillary. Portanto, as mídias sociais são incrivelmente poderosas. Esperemos que isso não será usado de formas perigosas e que as pessoas responsáveis podem começar a assumir o controle com respeito, educação e respeito aos especialistas. É preciso pensar sobre o que você está dizendo e se realmente quer dizer isso. Será que a ganância das grandes empresas contribuiu para esse passo para trás? Provavelmente em alguns elementos disso. Nas sociedades humanas sempre houve uma ganância ao redor. Mas a questão é muito simples para o conjunto de processos muito complexos que estão acontecendo. Como eu trabalho no campo da responsabilidade social corporativa, as pessoas dizem-me que a RSC está declinando. 15 anos atrás, um dos líderes disse que a RSC morreu. Mas eu acabei de almoçar com o chefe do RSC e posso afirmar que certamente não está morta. Mas os rótulos mudam todo o tempo e pode ser chamado de forma diferente. O que é importante é que, ao longo dos últimos 20, 25 anos, a maioria das grandes empresas em todo o mundo entendem com o que a responsabilidade social corporativa está lidando. E a maioria deles contribuem nisso, mas alguém não. A BP foi considerada uma empresa altamente socialmente responsável. Mas ocorreu o caso do Golfo México e em seguida Brand Spar no Mar do Norte e assim por diante. O que a empresa controlou, mas tem um longo caminho a percorrer. Mesmo para esse propósito, eu criei uma carta para as empresas sobre umas questões muito importantes no dia de hoje. Eu acho que agora cada empresa tem que começar a pensar fora dos muros da sua empresa e na sociedade mais ampla. Os problemas mais amplos da sociedade eventualmente afetam muito negativamente os seus negócios. Nesse segmento, eles têm que entender o que está ocorrendo e, de alguma forma, eles têm que estar envolvidos. Através da carta, eu quero perguntar a cada empresa grande sobre quais são os problemas-chave e como eles podem contribuir. Michael, obrigado pela sua visita ao nosso estúdio. É sempre um absoluto prazer de conversar com você. Obrigado, KS. É sempre um prazer de estar aqui e de ser interrogado por um verdadeiro especialista. Obrigado por assistir. Não se esqueça de voltar a clicar e inscrever-se para a Dukascopy TV para mais entrevistas semelhantes.